Fala pessoal, o assunto de hoje é uma técnica cirúrgica utilizada para a coluna cervical que se chama laminoplastia e é utilizada para estreitamento, para compressão da coluna cervical com o sofrimento da medula espinal. E vou explicar justamente quais são as indicações, como ela é feita de uma maneira bem simples e quais são as suas vantagens e limitações. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, algumas situações na coluna cervical são iminentemente tratadas com cirurgia e a principal delas, das doenças degenerativas, é a mielopatia cervical espondilótica. É um nome meio difícil, né? Um nome que é muito técnico, mas que, em resumo, diz respeito ao sofrimento da medula espinal por uma questão de desgaste, seja ela do disco, das articulações ou ossificação de um ligamento específico da coluna, ou então por pessoas que nasceram com um canal estreito, o canal por onde passam os nervos, congenitamente estreito e que ao longo do tempo tiveram uma hérnia de disco ou alguma outra situação que fez com que a medula acabasse inflamando e sofrendo. E na mielopatia cervical espondilótica, ocorre que, uma vez que a medula espinal está comprimida e sofrendo, a questão neurológica, o quadro neurológico costuma ser progressivo, né, e muito incapacitante. Ou seja, a pessoa começa com sensação de perda de equilíbrio, então esse é um sinal clínico marcante. Então, tropeços mais frequentes e quedas, incoordenação motora, né? Então dificuldade para fazer movimentos delicados, como escrever, por exemplo, abotoar uma camisa, né? Para quem cozinha, contar feijão, por exemplo. E a mielopatia espondilótica, ela acaba piorando em surtos. Então a pessoa piora um pouquinho, aí passa um bom tempo daquele jeito, aí de repente ela percebe que piorou mais um pouquinho. É uma piora em degraus. E que, se não for tratada com cirurgia, isso acaba piorando, até que pode ser tão incapacitante que a pessoa deixa de andar e deixa de conseguir ter um mínimo de destreza manual para fazer as suas atividades. Muito bem, então uma vez que é cirúrgico, né, de tratamento cirúrgico, ou seja, não existe aqui espaço para tratamento conservador, o que se discute muito é quais técnicas operatórias podem ser utilizadas para o tratamento da mielopatia cervical espondilótica. E uma delas é a laminoplastia. O que seria a laminoplastia? Se a gente lembrar um pouquinho da anatomia da coluna, então aqui atrás da coluna existe uma cobertura óssea, certo? Que cobre toda a medula espinal, uma parte da vértebra que se chama lâmina. É uma parte dos elementos posteriores da parte aqui de trás da coluna, que é chamada lâmina. E a lâmina, obviamente, ela, como eu disse, ela recobre o canal vertebral, né? E ela é um dos anteparos fixos ali, dentro do qual a medula está comprimida. Então a laminoplastia, né, plastia, que é a mudança da forma da lâmina, é uma técnica que foi popularizada no Japão, porque no Japão existe uma frequência maior de estenose cervical. Eles têm uma doença, o japonês tem uma doença característica, ou muito mais frequente neles, que é a ossificação de um ligamento dentro da coluna, que faz com que a medula sofra nesses pacientes. Então eles desenvolveram, os japoneses são pioneiros em técnicas diferentes de laminoplastia, que é a abertura da lâmina, né? Então a lâmina, ela é cortada de um lado e ela é aberta, e quando a lâmina é aberta, o volume de dentro do canal aumenta bastante, e isso já é o suficiente para que a medula fique descomprimida. Existem algumas vantagens da laminoplastia, né? A primeira delas é que
pode ser feita em múltiplos níveis. Então, se a gente pensar que naquelas pessoas que nasceram com um canal congênito, muitas vezes são vários níveis da cervical que estão acometidos. Então essa técnica cirúrgica permite que você trate todo o segmento, toda a extensão do problema. A segunda vantagem, talvez a maior delas, é que a laminoplastia não promove perda de movimento significativo, porque não é uma técnica de fusão, de artrodese. Ou seja, a lâmina ela é aberta e colocada numa posição nova, e ela pode ser até segurada nessa posição com pequenas plaquinhas que mantêm a laminoplastia aberta. Só que o paciente não perde movimentos uma vez que não há fusão entre as vértebras. E essa talvez seja a principal vantagem quando comparada com a artrodese da coluna. Muito bem, então por que não fazer laminoplastia em todos os casos de estenose da coluna? Bom, primeiro porque, em primeiro lugar, a gente tem que avaliar de onde vem a compressão, né? Se a compressão vem da frente, se a compressão vem de trás. Se a compressão vem puramente anterior, muitas vezes é mais fácil tratar isso cirurgicamente com acesso anterior, em um único nível, por exemplo, né? Ou dois. Outro ponto importante que a gente leva em conta é o alinhamento da coluna, porque a laminoplastia só funciona se houver uma lordose cervical preservada, e alguns pacientes já têm deformidade da coluna em cifose, e quando isso acontece, a laminoplastia é insuficiente. Ela é uma técnica que tem contraindicação, digamos assim, porque o princípio da técnica é fazer com que a medula desloque um pouquinho para trás, e se houver essa deformidade em cifose, isso não acontece. Então, para a gente indicar ou não a laminoplastia, a gente observa, em primeiro lugar, o alinhamento da coluna, então se existe lordose preservada ou não. Em segundo lugar, se a doença está localizada em múltiplos níveis. Em terceiro lugar, se existe instabilidade mecânica ou dor. Porque quando existe instabilidade mecânica ou dor, em primeiro lugar, a laminoplastia não trata instabilidade e não trata dor no pescoço. Então, talvez nessa situação, a melhor coisa a se fazer é realmente a fusão, para tratar tanto a instabilidade quanto o caso de dor no pescoço. Então, isso foi um resumo, de uma maneira bem simplificada, claro, de uma técnica cirúrgica chamada laminoplastia, que pode ser utilizada no tratamento da mielopatia cervical espondilótica, ou seja, no sofrimento da medula por causa do desgaste. Um abraço e até semana que vem.